Olá, meu nome é Isabela, eu sou professora de Biologia e hoje eu vou dar aqui, tirar as dúvidas do terceiro ano na aula de tecido epitelial e conjuntivo. Vamos para a primeira questão. Nessa primeira questão, a gente vai abordar o tecido epitelial. Existem dois tipos de tecido epitelial, tá? O tecido epitelial de revestimento, onde a gente está falando basicamente da pele, e a gente tem uma especialização dele, que são as glândulas, tecido epitelial glandular, tá? Aqui ele vai dar vários exemplos de glândulas. Número 1, a glândula mamária, número 2, o pâncreas e número 3, a hipófise. E aí ele vai perguntar a classificação dessas glândulas, tá? Lembrando que glândulas do tipo exócrinas, como o próprio prefixo já fala exo, ele vai mandar as substâncias produzidas para fora do corpo, ou pelo menos fora da corrente sanguínea. Quando ele estiver falando de glândulas endócrinas, as substâncias produzidas vão ser liberadas dentro da corrente sanguínea. E as glândulas do tipo mistas, elas vão fazer os dois papéis. Então, ela vai ter substâncias sendo liberadas fora do corpo ou da corrente sanguínea e substâncias que são liberadas apenas na corrente sanguínea, tá? Então, analisando cada uma das glândulas, a gente tem glândula mamária, pâncreas e hipófise. Vamos para a resposta. Nesse caso aqui, a glândula mamária seria uma exócrina, porque ela produz o leite materno, tá? E ele é liberado fora do corpo. Mista, eu tenho pâncreas, porque ela vai produzir enzimas digestivas que são lançadas fora da corrente sanguínea, no duodeno, e hormônios também, tá? Como, por exemplo, no pâncreas a gente tem a produção de insulina. E, por fim, a gente tem a hipófise, que é uma glândula endócrina, vai produzir hormônios que vão direto para a corrente sanguínea. Vamos para a segunda questão? Nessa questão, a gente fala sobre o tecido epitelial de revestimento, tá? Nesse caso, ela vem falar as características principais das células do tecido epitelial. Vamos para a resposta? Aqui, o que seria incorreto de afirmar em relação às glândulas... Errei. Aqui, nessa questão, o que seria incorreto de afirmar em relação às células que formam o tecido epitelial de revestimento seria que as células do tecido epitelial são justapostas, isso está correto, só que elas não possuem material intercelular abundante. Quando nós temos células justapostas, elas são extremamente próximas uma da outra e isso diminui o material que eu vou ter presente entre as células. Vamos para a questão 3? Na questão 3, nós estamos falando de tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido conjuntivo, ele é composto de diversos tecidos. Então, vou ter tecido conjuntivo propriamente dito, vou ter o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo, compondo o que a gente chama de tecido conjuntivo. Então, aqui, essa questão vai fazer um apanhado geral dentro desse universo de tecido conjuntivo, tá? Então, ele vai dar diversas funções para esse tecido. Sustentação dos organismos vertebrados, revestimento das articulações entre os ossos, transporte de nutrientes, produção de hemácias e acúmulo de substância de reserva energética. Então, aqui a gente tem que saber diferenciar cada um desses tecidos que compõem o tecido conjuntivo. Vamos para a resposta? Aqui a gente tem como sustentação tecido ósseo, ele vai fazer a sustentação do corpo dos vertebrados. Revestimento das articulações entre os ossos, a gente tem o tecido cartilaginoso. Transporte de nutrientes, o tecido sanguíneo, tá? Que vai compor levar
os nutrientes para todos os locais do corpo. Produção de hemácias, os glóbulos vermelhos, vai ser o tecido hematopoético, que vai ter no tecido adiposo, nós temos como principal função, tá, a reserva energética, que nesse caso vai acumular lipídios no interior dessas células, tudo bem? Vamos para a próxima questão. Na questão 4, a gente está falando sobre formas do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele vai estar presente em diversos órgãos do nosso corpo. Logo, cada célula vai ter uma função diferente, cada célula tem uma forma diferente, tá? Então, o que ele trata aqui? De um tipo celular específico, tá? Uma simples camada de célula, só que essas células, elas estão dispostas em alturas diferentes. Então, ela acaba conferindo para esse tecido uma impressão de que ele é formado por mais de uma célula, quando na verdade ele só tem uma camada celular. Vamos para a resposta? Nesse caso, o tecido pseudoestratificado dá uma impressão de que eu tenho mais de uma camada celular, tá? Porque eu vou ter células em alturas diferentes. Porém, apesar dessas alturas diferentes, eu tenho apenas uma camada celular. Por isso o nome vem pseudoestratificado, uma falsa estratificação. Tudo bem? Vamos agora para a questão 5. Nessa questão, a gente está falando de mais um tipo de tecido conjuntivo, dessa vez o tecido sanguíneo, e aí a gente vai ver algumas características sobre esse tecido, tá? O tecido sanguíneo, ele vai ser importante, ele vai ser formado por células específicas. De forma genérica, a gente pode falar glóbulos vermelhos, são formados geralmente por eritrócitos, tá? E os glóbulos brancos, formados pelas células chamadas de linfócitos. A gente também tem uma parte que é o plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo vai ser uma parte mais líquida desse tecido, tá? E a principal função dele será levar os nutrientes para cada parte do corpo. Tudo bem? Vamos então para a resposta. Nesse caso aqui, a alternativa correta seria ligada ao plasma sanguíneo. Ele é o componente extracelular, porque ele está fora das células, porém ainda dentro dos vasos sanguíneos, tá? Que é o mais abundante, porque ele é a maior quantidade do tecido sanguíneo formado pelo plasma sanguíneo. Tudo bem? Ele vai ser característico desse tecido conjuntivo, que no caso a gente chama de tecido sanguíneo nesse caso. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela já vai ficando por aqui. Para o terceiro ano, eu tenho uma mensagem que seria: não percam a disciplina nos estudos. Aproveitem esse tempo para vocês fazerem resumos, tirarem bastante dúvidas. O que vocês precisarem, a nossa equipe está aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Essa é só a primeira das aulas que vocês ainda vão ter, então eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Esse período é muito delicado e o nosso trabalho conta com o esforço de vocês. Muito obrigada!